Bom, tudo bom, pessoal? Estou fazendo esse vídeo aqui para falar algumas coisas aí a respeito da construção da nossa ponte teste, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou falar é com relação ao objetivo, né, dessa atividade. Basicamente, vocês terem a experiência de construir a primeira ponte de vocês, né? Mais pra frente vocês vão aí tentar disputar uns pontos a mais, aí, uns pontos bônus. E é interessante primeiro você ter feito uma ponte antes de ir para uma competição, né? Ninguém nunca vai para um campeonato de futebol, campeonato de vôlei, qualquer esporte que seja, sem nunca ter, jogado pelo menos uma vez de brincadeira, assim, né? Fazendo educação física, enfim. Então, aí, o objetivo principal é vocês terem essa primeira experiência de construção da ponte de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Vocês vão ter que entregar esse trabalho no dia 13 de setembro, tá? No horário do intervalo. Provavelmente vai ser ou no laboratório ou no auditório, tá? Aí, quando estiver mais perto, eu falo pra vocês onde vai ser, mas enfim. No dia 20 de setembro vocês têm que entregar um relatório a respeito da construção dessa ponte. Não é nada muito complicado, é apenas um texto que eu vou também mandar um modelo de como que foi a construção dessa ponte, como que vocês, né, o grupo fez para construir a ponte, que estratégia que vocês tomaram, se vocês brigaram porque um queria fazer de um jeito, outro queria fazer do outro, e principalmente como que foi o resultado final aí da ponte de vocês. Ela aguentou, a ponte não aguentou nada, a ponte ficou toda torta, enfim, tá? E no dia 27, então, são 3 sexta-feiras meio que seguidas, né, que vocês vão ter trabalhos aí para entregar. Eu quero que vocês entreguem o projeto, tá bom? O projeto, também vou colocar mais uma instrução mais pra frente de como preparar esse projeto, como pensar o projeto e como fazer as contas do projeto da ponte de vocês, tá bom? Esse projeto agora que vocês estão fazendo da ponte teste é um projetinho que eu fiz, bem simples. Inclusive quando eu fizer as instruções de como montar o projeto da ponte de vocês, eu vou mostrar como que eu fiz essa daqui, tá? Para vocês terem como referência. Bom, nesse projeto que eu fiz para vocês fazerem a ponte teste, eu pensei numa ponte que aguentasse 100 quilos, tá? Significa que a ponte de vocês vai aguentar 100 quilos? Não necessariamente, porque vocês têm, na hora de construir a ponte, vão acontecer vários erros, tem muito detalhezinho, então não necessariamente o projeto vai estar de acordo com a construção de fato, né? Então é interessante você já tentar perceber mais ou menos uma relação entre o quanto que foi projetado e quanto que aguentou de acordo com a construção da ponte de vocês, tá bom? Bom, vamos lá agora, enfim, para falar da ponte em si. Vocês vão pegar 3 materiais lá na Sala Maker com o Matheus. Ele tem uma lista dos grupos, né? Espero que vocês já tenham todos se inscrito aí lá no Classroom, né? Para eu saber a quantidade de alunos que tem em cada grupo e a quantidade de grupos, para ele poder ele ter uma listinha, né? Vai ter a listinha de todo mundo que se inscreveu, e ele só vai poder dar os materiais para quem tiver inscrito, né? Quais são esses materiais, né? Bom, vamos lá. Primeiro a gente tem 2 canos de PVC. Tá? Esses 2 canos de PVC, eles vão servir de base para a nossa ponte, onde eles vão ficar apoiados, né? São as extremidades da nossa ponte, tá bom? Mas tem uns 25 centímetros mais ou menos, né? Que mais? Um vergalhão de aço. Esse vergalhão de aço
ele também tem mais ou menos uns 25 centímetros e ele vai servir para a gente colocar a carga, né? Se vocês viram outro vídeo que eu coloquei aqui no Classroom, vocês vão ver que tem um cesto pendurado na ponte, né? Então é nesse vergalhão de aço que fica preso esse cesto, tá bom? Além disso, vocês vão receber uma caixinha com uma cola chamada Durepoxy, né? Essa cola, ela é um pouquinho diferente das colas comuns, aquela cola branca que vocês estão acostumados, né? Basicamente são duas massinhas, né? Uma mais escura, né? Meio cinza, e uma branca. Vocês podem abrir a caixa, não vai acontecer nada, a cola não vai secar nem nada. Essa cola, ela só vai endurecer quando você misturar a parte cinza com a parte branca. As duas partes, elas têm que estar na mesma proporção. Então, na hora que vocês forem usar, por exemplo, usa um estilete e já separa mais ou menos em partes iguais, né, para vocês, na hora de misturar partes bem exatas, né? Então, usando um estilete para cortar vai ser mais interessante, tá bom? Essa cola, depois que você mistura, ela vai ficar mole ainda um bom tempo, e aí só depois de umas 24 horas é que ela vai secar completamente, tá? Então isso é uma coisa importante na hora de vocês construírem a ponte, porque não dá para construir a ponte numa tacada só. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ter que obrigatoriamente parar e esperar um dia para uma parte da ponte secar para vocês continuarem a construção, tá? Então, se preparem bem, né? Porque hoje é dia 1º, tá? Vocês têm aí 13 dias para fazer, são 2 semanas. Não deixem para fazer tudo de última hora, porque não vai dar certo, tá? Já aviso para vocês, se vocês quiserem fazer um dia antes, 2 dias antes, vai dar problema. Então, dá uma preparada aí, gasta aí uns 4 dias, 5 dias para fazer isso, tá? Se preparem, vocês estão em grupo, então se um não consegue, o outro consegue, e assim por diante, tá bom? Bom, agora da construção em si. Bom, eu vou pegar aqui, só mexer aqui e colocar na minha colinha. Eu coloquei aqui para vocês um desenho de uma ponte, né, que é a ponte que vocês vão construir, e ela tem uma tabela do lado, tá? Nessa tabela eu tenho colunas com o tipo, que vai de 1 a 5, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, quantidade. O que quer dizer essa quantidade? É a quantidade de estruturas daquele tipo. Então, estruturas do tipo 1, vocês vão ver que são umas estruturas que ficam nas diagonais, né, das duas faces da ponte. Essa estrutura de tipo 1, eu preciso de 7 estruturas dessa. Cada uma dessas estruturas vai levar 4 fios, tá? Onde cada fio tem ali seus 25 centímetros de comprimento. É mais ou menos isso, tá? Cortei meu fio com 24, tem problema? Não vai fazer muita diferença, tá? Isso é uma média, tá bom? Mas fica ali, tenta deixar tudo na média. Então, continuando, né? Aí eu tenho lá a estrutura do tipo 2, onde eu tenho 4 daquelas estruturas. Qual que é a estrutura do tipo 2? É bem a base da nossa ponte, né? Então, cada uma delas aí tem 6 fios de 20 centímetros, tá bom? Vocês podem perceber que essa base, ela, né, ao que parece, ela é bem fraquinha, mas não é essa base que sustenta a ponte, é a parte lá de cima, né? Que inclusive vocês podem ver que é a estrutura do tipo 5, onde vocês vão ter 6 de cada, né? 3 de cada lado da ponte, 3 nessa face e 3 nessa face, tá? Vocês podem ver que o número de fios nela são 40 fios, né? Fio pra caramba. E é basicamente essa
parte da estrutura que sustenta todo aquele peso que a gente vai colocar, tá bom? Para começar, né, então, fazer a ponte, se vocês fizerem a conta aí, né, da quantidade de fios, né, você vai pegar 7 vezes 4, mais 4 vezes 6, mais 4 vezes 20, mais 2 vezes 20, mais 6 vezes 40. Vocês vai dar um total aí de 412 fios para vocês fazerem a ponte, tá? E aí eu pego qualquer fio? Pode fazer, mas uma dica interessante é vocês pegarem e selecionarem os fios que estão mais retos, né? Porque vão ter alguns fios que não vão estar... Por exemplo, essa caneta tá bem retinha aqui, né? Se eu rolar ela na mesa, ela rola por igual. Se ela tivesse meio torta, pendendo para cá, ela não ia rolar. Então, tem alguns fios, por conta da fabricação, que não são tão retinhos, eles são meio curvadinhos. Então, tentem selecionar os fios mais retos, rolando eles numa mesa, tá? Esse é uma dica interessante, tá bom? Bom, depois que vocês separarem tudo, vocês vão, usando uma pistola de cola quente, juntar essas pequenas estruturas, né? Então, a estrutura do tipo 1, por exemplo, leva 4 fios. Então, você vai pegar os 4 fios de macarrão, né? Não tenho aqui macarrão, mas enfim. Vou pegar os 4 fios de macarrão e vou passar um pouquinho de cola. Tentem não exagerar muito na cola, tá? E aí vocês vão juntando e fazendo essas pequenas estruturas. Por que que não pode exagerar na cola? Porque a cola é quente. E o macarrão, como vocês sabem, ele cozinha em alta temperatura. Então, quanto mais cola, melhor a junção. Mas também você está dando uma carga térmica no macarrão que vai dar uma amolecida nele, tá? Então, tentem fazer um pouquinho de cola para conseguir juntar a estrutura, mas não muito para também não cozinhar o macarrão e ele ficar mais frágil, tá bom? Depois, o que vocês vão fazer? Com todas as estruturas prontas, né? 7 estruturas do tipo 1, 4 estruturas do tipo 2, 4 estruturas do tipo 3, 2 estruturas do tipo 4 e 6 estruturas do tipo 5. Depois de tudo isso pronto, está na hora de começar a montar a ponte, né? Então, percebam que só disso daqui, né? Esse negócio de separar os fios, cortar eles no tamanho e colar todos eles juntos, vocês já vão gastar um bom tempo. Vocês vão gastar aí pelo menos uma tarde ou duas aí, né? Dependendo de quantas pessoas estiverem fazendo essa parte do trabalho, tá bom? Então, de novo, façam com calma, com planejamento, tá bom? Bom, depois que todas as estruturas estiverem prontas, tá na hora de começar a construir a ponte. Então, existem 2 abordagens aí que vocês podem usar para construir a ponte. A primeira delas é você construir as 2 faces da ponte, né? Você constrói uma face e uma segunda face. Basicamente, como que você vai fazer isso, né? Você vai desenhar você vai pegar umas 2, 3 folhas de sulfite e desenhar em cima da folha de sulfite um gabarito, né? Que seria como se fosse o desenho em escala, né? Em escala 1:1, né? Do mesmo tamanho da que a ponte vai ser, dessas estruturas, ou seja, aqueles 3 triângulos equiláteros ali formando um trapézio, tá bom? E aí vocês vão colar as estruturas determinadas pelo desenho que eu passei para vocês e juntar nas emendas com durepoxi, tá? E aí juntou, fez uma face da ponte, fez a segunda face da ponte, tentando também não exagerar na quantidade de durepox, que vocês depois vão ter que colar mais coisa. Deixa lá para secar, tá bom? Então vai passar um dia, vocês vão ter 2 faces, né? E agora o trabalho de vocês vai ser a união dessas 2 faces, né?
Como que vocês vão unir? Em cima dos 2 canos de PVC, colocar o vergalhão no meio da ponte e usar as estruturas do tipo 4, que são aquelas de cima, que só tem 2, para unir as 2 partes de cima da ponte, tá bom? Essa é uma abordagem para construção. A segunda abordagem para construção vai ser a seguinte: vocês vão fazer a base primeiro, né? Como que é fazer a base? Utilizando as estruturas 1 e 2, vocês vão fazer a primeira parte da ponte, né? A parte da base ali, juntar tudo, colocar o cano de PVC bem no meio, o vergalhão de aço no meio e os dois canos de PVC nas extremidades. Deixa lá secando de novo um dia, que agora é outro método. Deixa lá secando. Aí no dia seguinte vocês começam a construir as faces, tá? Esse jeito pode dar um pouquinho mais de trabalho, porque na hora de colocar para secar, alguém vai ter que ficar segurando um bom tempo aí, pelo menos 1 horinha e meia, até o Durepox conseguir ficar firme, tá? Porque vocês vão ter a base e vão levantar as 2 faces da ponte, tá? E se vocês só levantarem e deixarem lá para secar sem ninguém para ficar segurando, eu vou dizer que a ponte vai ficar torta e não vai aguentar nada, tá bom? Então a gente tem essas 2 abordagens aí que são possíveis, tá bom? A gente vai ter um plantão aí essa semana, na quarta-feira. Eu espero que vocês venham, né, tirar as dúvidas de como construir a ponte de vocês, tá bom? Bom, e por hoje é isso, e eu fico por aqui. Até mais, tchau, tchau.